Glória a Deus. Livro de Efésios. Glória a Deus. Livro de Efésios, no capítulo 2. Glória a Deus. Glória a Jesus, Santo Deus. Glória a Deus. Livro de Efésios, capítulo 2, todos têm encontrado a ler para a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. A salvação pela graça. Que vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e em pecado, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes da potestade do ar, do Espírito que agora opera no espírito da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensa, na nossa ofensa, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar no século vindouro as abundantes riquezas da graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras, os quais Deus preparou para que andássemos nela. Portanto, lembrai-vos de que vós noutro tempo eras gentil na carne, chamado a incircuncisão, pelo que na carne se chama circuncisão, feito pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separado da comunidade de Israel, e estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes andavas longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos o povo fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz. E vós que estava longe, e os que estavam perto, a vós que estava longe, e os que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiro nem forasteiro, mas concidadão dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todos o edifício, e bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus
em espírito. Somente aqui. Amém. Irmãos, a palavra de Deus é uma coisa muito linda. Nós devemos sempre fazer atenção para a leitura da palavra. E pessoas que têm prática de ler a Bíblia, então ele lê a Bíblia em casa, ele sempre carrega umas biblinhas pequenininhas. Antigamente, nas escolas, eu lembro que eles davam até um livrinho do Novo Testamento, colocava o livrinho no bolso e você ia para onde você poderia ir, você poderia carregar o Novo Testamento. Hoje eles não dão mais, eles dão outro tipo de livro nas escolas, mas a Bíblia foi tirada. Glória ao nome santo do Senhor. Mas, irmãos, mas ainda tem, eu acho que nós temos no fundo bíblico algumas biblinhas pequenininhas, né, que ainda elas são pequenas, já vem completa. Vem ela com o Velho Testamento e vem ela também com o Novo Testamento. E você pode comprar e pôr no seu bolso e levar para onde você for, porque ela é a palavra de Deus. Qualquer tempinho que você tiver, pega a Bíblia, abre e lê a Bíblia. Tem pessoas que fazem hábito de ler livros, books, e so many books, são muitos livros. E o que acontece, irmão? Na Bíblia nós temos variedade de livros. Tem livro profético, livro histórico, tem livro de promessa, tem livro de oração, tem livro que anunciava a vinda de Cristo, já tem o livro que fala do Messias aqui nessa terra, e fala o livro da evangelização, tem uns livros também que vai te contar o final de tudo, do que vai acontecer, das revelações, dos movimentos que vai ter na terra. Mesmo em Mateus e Marcos, se você pegar em Mateus e Marcos, você vai achar ali alguns anúncios do que vai acontecer no final. E também, se você ir mais para frente, você vai em Apocalipse e você volta em Daniel e você vê que tudo isso que está acontecendo, pai contra filho, irmão contra irmão, reino contra reino, nação contra nação, são princípios de dores, ainda não é o fim. Alguém fala, já é o fim, então já era para o Senhor ter vindo. Não é assim que está escrito. A verdade está escrito que são princípios de dores, mas está claro lá no livro de Mateus e de Marcos, que fala, ainda não é o fim virá. Glória ao nome santo do Senhor. Mas quem vê essas coisas, está escrito lá, quem vê essas coisas, põe atenção no que você está vendo e vê que está próximo o fim. Glória ao nome santo do Senhor. É muito bonito você ler essa escritura, porque você começa a ver as palavras cumprindo, você começa a ver as coisas acontecendo ao seu redor, você começa a ter uma experiência material e uma experiência espiritual. E essa experiência, ela material, você vai vendo o acontecimento do dia a dia, ou a experiência espiritual, que os seus olhos vão abrindo para você receber Cristo na sua vida. Glória a Deus. O que acontece, irmão? Aqui vem falando de um povo que tinha sido evangelizado, e porque esse povo tinha recebido o Evangelho, tinha recebido a palavra de Deus, e quando eles receberam a palavra, é como nós recebendo a palavra, nós precisamos de vez em quando, sempre, Deus mandar as cartas, mandar a palavra para vir falar com nós e dar um alerta para nós. Até na lei de Moisés, era separado uma pessoa por semana para que semanal fizesse a leitura dos livros, dos pergaminhos. E isso veio de geração e de tradição, porque é uma coisa boa, espiritual. E até os profetas, se você ler a Bíblia, você pegar no livro de Coríntios, você pegar a Bíblia e entrar, você vai ver que até os profetas, eles faziam parte dessas reuniões. E quando houve o Evangelho, e que o Evangelho houve uma explosão muito grande pela pregação do Pentecoste e também pela perseguição que se teve naquele tempo, e o povo saiu de várias cidades pregando o Evangelho. Então muitos profetas que eram da lei e que pregavam e que ensinavam aderiram ao Evangelho. E esses profetas, tanto eles quanto alguns discípulos, alguns apóstolos,
e também alguns discípulos receberam carta e mandamento da parte dos apóstolos e dos anciões na época, porque essa graça ela foi fundada por Jesus Cristo com os apóstolos e com os anciões que foram levantados na época e com aqueles 7 diáconos. Foi aonde foi começada a base do Evangelho para expandir o Evangelho no meio do gentio. Tinha que ter o conselho dos apóstolos, tinha que ter o conselho dos anciões e juntamente com eles os diáconos. E esse conselho de anciões, que se tornavam as pessoas mais velhas, mais idôneas, pessoas mais entendidas nas escrituras, também, junto com os apóstolos e com os diáconos, deram a mão aos apóstolos para que eles, aos profetas que vieram daquele tempo da lei, que também aderiram à graça, junto com alguns discípulos e alguns apóstolos, fosse de cidade em cidade e pregando o Evangelho e lendo as cartas que eram escritas pela mão dos apóstolos e confirmadas pelos apóstolos e os conselhos de anciões daquela época. Então, essa uma das cartas que nós vemos que foi aderida, que foi lida aos Efésios e até hoje é lida em várias partes do mundo, onde se prega o Evangelho, onde se prega a palavra, é lido esta carta para a igreja, aonde se diz: a salvação é pela graça. Glória a Jesus. Isso é uma maravilha, porque poderia trazer uma confusão para nós, dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, do nosso pensamento, e de nós achar que nós deveríamos fazer alguma coisa para obter a salvação da nossa vida. Mas, na verdade, como a salvação é pela graça, o que você deve fazer é somente crer no Evangelho. Você crer no Evangelho, você crer na palavra, você aceita a palavra, você aceita Cristo dentro do seu coração. E quando você aceita Cristo dentro do seu coração, que Ele é o Evangelho, Ele é a palavra, Ele é a espiritualidade que a igreja tem que ter, Ele mesmo vai limpando a igreja do que é necessário para limpar, como nós vamos ler aqui agora, dentro dessa palavra, como nós lemos aqui agora. Como diz, e vos vivificou, quer dizer, falando com a pessoa, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e em pecado. Quer dizer, irmão, naquele tempo, aquela igreja não tinha o Senhor, mas quando eles ouviram o Senhor, eles receberam uma vida nova, porque o que eles andavam, no caminho que eles andavam e o caminho que eles tinham, era um caminho de ofensa, um caminho de aborrecimento, que aborrecia um, aborrecia o outro e também aborrecia o Senhor. E quem aborrece um, aborrece o outro, também comete pecado, porque está escrito: qualquer que aborrece o seu irmão é homicida. E o homicida, ele não tem parte na vida eterna, não tem parte no reino do céu. É por isso que nós devemos sempre tomar cuidado de não aborrecer os nossos irmãos, não aborrecer aqueles que estão ao nosso redor. Mas está escrito aqui: e que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. No outro tempo, falando com a igreja, no outro tempo, vocês andavam dominado pelo príncipe da potestade do ar, que agora opera nos filhos da desobediência. Bendito é o nome santo do Senhor. Essa carta veio para os Efésios, mas hoje ela vem aqui para nós em Worcester, e Deus fala para nós: no outro tempo, muitos aqui, ou até mesmo todos, pela virtude que estava em Adão, que era uma virtude mortal, que ele recebeu quando ele transgrediu e teve que sair do Éden. Então essa virtude acompanhou todos nós, não foi só um, não foi só esse ou aquele, e acompanhou todos nós. E por essa virtude mortal, essa virtude que fez o homem perder o direito de até conversar com Deus, glória ao nome santo do Senhor, então ela se tornou dominada pela potestade do príncipe da potestade do ar, que agora opera nos filhos da desobediência. O que acontece? Existe o príncipe,
da potestade do ar. E de vez em quando ele passa numa casa, ele larga uma confusão no ar. Ele passa em alguma empresa, larga uma confusão no ar. Ele passa em alguma família, ele passa em algum casal, larga uma confusão no ar. E ali a pessoa não consegue se livrar, porque aquela potestade vai trazendo uma força maligna naquele ar, naquela conexão que está ao redor. E tudo que acontece é motivo de confusão, é motivo de contenda, é motivo de um desabafo, é motivo de uma palavra ruim, é motivo de uma ignorância. Glória ao nome santo do Senhor. Mas nós, está escrito aqui, entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne. Era uma coisa que nos dominava e que nós não tínhamos controle sobre isso. Glória ao nome santo do Senhor. Fazendo a vontade da carne e do pensamento, éramos por natureza filho da ira, como os outros também. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. São muitos pensamentos. Vem na cabeça do irmão, vem na cabeça da irmã. Glória ao nome santo do Senhor. Mas nós não podemos ser dominados por eles. Nós devemos sempre, quando ouvir os pensamentos ruins, clamar pelo sangue do Senhor Jesus, porque o nosso inimigo, ele tem as suas flechas e lança elas como pensamento, e quando ele lança ela entra dentro da mente, e ele até sabe se você recebeu ou se você aderiu ela ou não. Glória ao nome santo do Senhor. Mas quando está escrito também na palavra, é lícito que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas não é lícito que eles façam ninho. E quando você vê o pensamento vindo, algum sentimento ruim, até que manifestava na sua vida e querendo tomar conta do coração e da mente, como está escrito, éramos por natureza filho da ira, como os outros também. Imagina, irmão, éramos, porque não somos mais. Glória ao nome santo do Senhor. O Senhor te achou no mundo, o Senhor te achou no meio do povo, e te chamou nessa graça, te chamou nesse caminho, e te mostrou para você que hoje você já não é mais filho da ira, você já não é mais dominado por aqueles pensamentos, por aquele sentimento, e que vinha e te dominava. E tem muita gente que quer até aborrecer um cristão, ele quer fazer um cristão aborrecido, ele quer ver se o cristão fica nervoso, se ele fica irado. Sabe por quê? Mas é normal uma pessoa natural ficar irado, mas está escrito na palavra, dê lugar à ira, mas não deixa ela dominar o seu coração. Glória ao nome santo do Senhor. E o que acontece? Uma pessoa, uns pensamentos, aquelas virtudes malignas, ela vem e toma o coração de alguém, e alguém chega assim, vamos ver se esse é crente mesmo. E ali começa a te tentar, começa a tentar o seu pensamento, a sua mente, para ver o que você vai fazer. Mas na verdade, glória ao nome santo do Senhor, você também era filho da ira como ele também é. Glória ao nome santo do Senhor. Mas como você tem Deus no seu coração, Deus tira aquela ira e coloca a paz dentro da sua alma. É por isso que você vê alguém passando, um cristão, um servo de Deus passando alguma coisa, e você fala assim, mas não tem lógica. Se fosse uma pessoa que não tem Deus, tinha dado briga, tinha dado confusão, tinha dado morte, tinha dado um monte de coisa. Mas uma pessoa que serve a Deus não vai dar nada disso. Por quê? Porque ele tem a paz no coração, ele tem um Senhor no coração. E quem tem um Senhor, ele era filho da ira, agora ele é filho da paz. Glória a Deus, Senhor. Ele diz aqui, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos chamou. Você é chamado pela riquíssima misericórdia de Deus, pelo amor de Deus na sua vida. Isso aí foi Deus que te escolheu, foi Deus que te chamou. Glória ao nome santo do Senhor. O chamado seu é de Deus, não é um chamado de homem. Glória ao nome santo do Senhor. Foi o Senhor que te chamou, o Senhor que te escolheu. É por isso que você está aqui. Porque se fosse um chamado de homem, você não estaria aqui. Você estaria em outro lugar, fazendo a sua vontade, talvez descansando, talvez se embriagando, talvez se drogando, talvez se prostituindo, ou fazendo outras coisas mais. Mas como o seu chamado ele é de Deus,
Hoje você está aqui, ouvindo a palavra, servindo o Senhor, adorando o Senhor. E Deus está na sua vida. Glória ao santo do Senhor. E Deus ama a sua alma. Ele diz assim: estando nós ainda mortos em ofensa, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Irmão morto, sem condição de falar com Deus, sem condição da nossa voz chegar onde está o Senhor. Glória ao nome santo do Senhor. Porque uma pessoa morta, ninguém escuta ele, porque ele não fala, ele não tem voz, ele não tem atividade, ele não tem atitude. Glória ao nome santo do Senhor. Mas uma pessoa viva, ele faz barulho, ele fala, ele tem atitude. Mas quando está falando aqui, falando morto nas ofensas, porque nós temos duas vidas em uma só. Nós temos uma vida material, que é essa que nós carregamos, e tem uma vida espiritual, que é a que nós vamos apresentar diante de Deus no dia que o Senhor vier. Mas quando nós começamos a ofender a nossa vida espiritual, então ela começa a se acumular, é como se estivesse morrendo diante do Senhor nosso Deus. Mas o que está escrito aqui? Estando nós ainda mortos em ofensa, nos vivificou juntamente com Cristo. Foi Cristo que te chamou, é Ele que te dá vida, é Ele que te dá saúde, é Ele que te dá alegria. É como está escrito aqui: pela graça sois salvo. E é pela graça que você está aqui. A graça é o Senhor que trouxe ela para você. Fica com a graça que Deus te deu dentro do teu coração. Quantos que às vezes troca a graça do Senhor por nada? Ele troca a graça do Senhor por alguma outra coisa, mas você está aqui dentro, e hoje o Senhor está dizendo: essa é a graça, e o Senhor trouxe ela para você, e o Senhor quer que você abrace ela. Glória ao nome do Senhor, porque o Senhor te diz assim: é pela graça sois salvo. Glória a Jesus. Deus vai te salvar pela graça de Jesus Cristo. Ele diz assim: nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Hoje você está aqui, mas você não está mais com a consciência morta diante de Deus. Você está aqui como vivo, assentado no lugar celestial, ouvindo a palavra, sentindo o Senhor falar dentro do teu coração. Você não está morto, você está vivo, e Deus está dentro da sua alma. E quando tiver um sentimento no seu coração, de você ouvir a palavra e pensar dentro do seu coração: Senhor, tenha misericórdia de mim, eu preciso entrar no céu, a vida está dentro de você. Glória ao nome santo do Senhor. Na hora que você começar a andar na terra, e que você achar que não precisa do Senhor, não precisa de Cristo, e que você não precisa de misericórdia, então não tem vida mais dentro da sua alma. Então, para eu andar de entender as tuas consciências, se você vai num hospital, e você pega uma enfermidade, e você começa a mancar, ou você começa a falar de uma dificuldade, ou o braço começa a movimentar mal, ou algum outro membro do seu corpo começa a falhar, e você tem que ir no hospital, e de repente você vai, porque a vida que está dentro de você comunicou com a sua consciência que você precisa de um tratamento, e você precisa de um especialista, e você vai no hospital, e ali vai ser tratado da sua enfermidade para te conservar com vida. Assim também é espiritual. Quando a sua consciência espiritual vê que alguém, um dos seus membros espirituais está ficando enfermo, então ele começa a pedir misericórdia. Enquanto ele estiver pedindo misericórdia, enquanto ele estiver buscando o Senhor, enquanto ele estiver falando: Senhor, me ajuda, eu preciso do Senhor, a sua consciência espiritual, ela está viva e não está morta. É de acordo com a palavra, mas o que está escrito aqui, para mostrar no século vindouro as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para com Cristo Jesus. Existe riqueza que se manifestou no passado e se manifesta até no dia de hoje, pela graça de Deus. Glória ao nome santo do Senhor. E elas vêm, essas riquezas são amontoadas
aleluia, o nome santo do Senhor, pela misericórdia e a bondade de Deus, porque Deus quer mostrar no século vindouro, glória ao nome santo do Senhor, as riquezas da sua graça, pela sua benignidade, pelo amor, não é pela ignorância, não é pela estupidez, não é pela força, não é pela violência. Deus quer mostrar pela benignidade, a bondade de Deus para com o mundo, para com a geração, para com aquele que teme o Senhor. E hoje Deus está abrindo a sua mente, está abrindo o seu coração, e está mostrando para você que dessa graça se manifesta o amor. E quem recebe o amor, recebe o Senhor Jesus, como diz aqui, pela sua benignidade para conosco, em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Se você está aqui, às vezes você achou assim, eu vou lá na igreja, eu ouvi a palavra mais uma vez, glória ao nome santo do Senhor, mas eu não sei se realmente vale a pena estar na igreja. E hoje sim, porque a minha fé, ela está só diminuindo. Mas hoje o Senhor está mandando a palavra, Ele está dizendo assim, porque pela graça sois salvo. Então o que vai acontecer na sua vida vai ser pela graça de Deus, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então se você estiver achando que a sua fé está pouca, pode parar e deixar esse pensamento de lado. Porque a fé que você tem é um dom de Deus. Foi Deus que te deu. E é por isso, é esse dom que te traz aqui dentro. É esse dom que faz você abrir a Bíblia na sua casa e começar a ler a palavra. Glória ao nome santo do Senhor. É esse dom que faz você lembrar do Senhor no céu. É esse dom que faz você cantar o hino. É esse dom que te traz aqui na igreja. Glória ao nome santo do Senhor. É o dom da fé. Glória ao nome santo do Senhor. E esse dom da fé, ele não se compra com dinheiro, ele não se compra com obediência, não se compra com nada. Esse dom da fé é um dom de Deus. Você recebeu ele, a obediência cai dentro do seu coração. Você recebeu o dom da fé, você começa a crer no Senhor Jesus. Você recebeu o dom da fé, o Senhor Jesus entra dentro da sua alma e muda o seu cativeiro. Glória ao nome santo do Senhor. Ele diz aqui, irmão, não vem das obras para que ninguém se glorie. Às vezes alguém pensa assim, mas essas obras eu não tenho como. Deus vai me abençoar e vai dar tudo certo na minha vida, porque eu sou cheio de obras, eu só fiz coisa boa. Glória ao nome santo do Senhor. Então não tem como o Senhor me condenar, não tem como nada de ruim acontecer comigo. Mas hoje a palavra de Deus está dizendo aqui que essas coisas, esse dom da fé, ele não vem das obras para que ninguém se glorie. Às vezes alguém poderia até gloriar, mas não vem pelas obras. Isso vem pelo dom de Deus. E se você está aqui, fica sabendo que as suas obras, você pode fazer obras boas. Isso, nós nascemos para isso. Nós nascemos para fazer o bem. Nós nascemos para ajudar, para acolher, para receber. Nós nascemos para abraçar. Mas a maldade entrou lá no jardim e fez o homem ficar ruim. Glória ao nome santo do Senhor. E quando o homem ficou ruim, um irmão levantou contra o outro irmão. Mas hoje está aqui a palavra. Essa bondade e essa misericórdia que você tem, não é as obras, não é porque você tem obra boa, é porque é o dom de Deus que está na sua vida. Glória ao nome santo do Senhor. E quem tem o dom de Deus, o Senhor trabalha na vida dele. Porque somos feitura, criatura em Jesus Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Glória a Jesus, criatura de Deus, irmão. De Jesus para as suas obras, criado em Cristo. Olha aqui, irmandade, o que está escrito. Porque somos feitura sua, criada em Cristo Jesus para as boas obras, o quais Deus preparou para que andássemos nelas. Deus fez nós para ter boas obras, para fazer o bem, para ajudar o irmão, para ajudar o outro. Isso é o que Deus criou o ser humano. Mas quando você vê as coisas ruins acontecendo, isso aí já é o outro lado, é o lado das trevas, tentando impedir o servo de Deus de fazer alguma coisa boa. Porque diz aqui, naquele tempo, estava sem Cristo, separado da comunidade
de Israel, estranho ao concerto da promessa, não tendo a esperança e sem Deus no mundo. O povo não tinha a promessa, que eles não tinham, a salvação veio pelos judeus, portanto o Senhor Jesus é judeu. Não era, ele é porque ele ressuscitou dos mortos, então o Senhor Jesus era judeu, está escrito na palavra. Glória ao nome santo do Senhor. Mas o judeu rejeitou o Senhor por uma dureza de coração que era necessário que tivesse para que o evangelho se estendesse aos gentios. E quando chegou aos gentios, os gentios estavam separados do Senhor, que somos nós, uma nação que andava longe do Senhor, estava separado da comunidade, não tinha como está entrando aos concertos da promessa. Não tinha uma promessa com nós, feito de pai para Abraão, para Isaac, para Jacó. Nós éramos um povo diferente, um povo que andava longe da promessa de Deus. Mas quando, sem Deus e sem esperança no mundo, quer dizer, vivemos sem Deus, sem esperança, sem promessa, sem uma confiança, sem um caminho para andar, sem ninguém que pudesse olhar por nós, mas de repente chegou o Senhor Jesus e disse: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Glória ao nome santo do Senhor. Então estava longe porque não tinha promessa, longe porque não tinha o Senhor, longe porque não fazia parte da herança, mas através de Cristo morreu e ressuscitou entre os mortos. Então o Senhor nos colocou perto pelo sangue de Cristo. Então não é pela tua força, não é pela tua condição, é pelo sangue de Cristo e que te chamou nessa graça. Glória ao nome santo do Senhor. Ele diz aqui, irmão, pelo sangue de Cristo chegaste perto. Irmão, se você está achando que você está longe do Senhor, que você está longe, que o Senhor está longe de ti, até o inimigo falando no teu ouvido, o Senhor está longe do seu, você está longe do Senhor, para com isso, Deus não te escuta. Olha aqui o que está escrito na palavra: o Senhor te fez perto do Senhor pelo sangue de Cristo. Você está mais perto do Senhor do que você está imaginando. Glória a Jesus. Por quê? Ele é a nossa paz, o qual de ambos povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Então nós não tinha paz, nós não tinha condição, estava esperando uma coisa que nós era separado dela. Então o que o Senhor fez? O Senhor veio, o Senhor Jesus Cristo veio, derramou sangue. Agora nós precisamos de crer em Jesus Cristo ressuscitado e no batismo de arrependimento. Recebemos a graça, Ele é a nossa paz, Ele é o nosso caminho, Ele é a salvação da nossa alma. E o que acontece aqui? Então agora o Senhor derrubou a parede da separação. Ele tirou a parede da separação. Não tem mais judeu, não tem mais gentil, não tem mais grego, não tem mais bárbaro. Agora é todos em tudo. É Jesus Cristo na nossa vida, é Jesus Cristo na igreja, é o sangue de Cristo para com fraco, é o sangue de Cristo para com forte. E se você está aqui dentro, fica sabendo de uma coisa: é pela graça que você vai ser salvo. E aleluia, isso é pela fé, e não vem de você, é dom de Deus. E hoje o Senhor te fala pela palavra. Ele derruba a parede da separação, da incredulidade, e coloca a fé dentro do seu coração. Olha aqui, irmão, na sua carne desfez a amizade. Isto é a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança para criar em si mesmo dois em um novo homem, fazendo paz. Então, o que acontece? Existia um mandamento que separava nós da comunidade. Glória ao nome santo do Senhor, da fé. Mas quando Jesus Cristo veio na sua carne crucificada, glória ao nome santo do Senhor, Ele mesmo desfez, glória ao nome santo do Senhor, o mandamento, em que consistia a ordenança, e ali fazia a separação, e Ele se fez um novo homem. Então Ele se tornou verdadeiro Deus e verdadeiro homem, o primitivo ressuscitado entre os mortos. Glória ao nome santo do Senhor. E Ele foi o primeiro a ressuscitar entre os mortos, e hoje está aqui preparando a igreja para a sua volta, para a sua vinda. Ele diz assim, irmão: dos dois um novo homem, fazendo a paz,
Tem alguém aqui atribulado dentro dessa igreja, sem paz, sem alegria, na sua vida as coisas estão de mal ou pior, mas hoje o Senhor está mandando a palavra, a paz de Deus vai te encontrar. Ele diz assim, e pela cruz reconcilia ambos com Deus em um corpo, marcando com ele a inimizade. Hoje está aqui, é pela cruz, o Senhor reconcilia ambos, reconcilia os judeus, reconcilia o gentio, reconcilia a igreja, reconcilia o novo, reconcilia o velho, aleluia, pela cruz, glória ao nome santo do Senhor. Ele diz assim, com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. Não tem mais inimizade em Cristo, glória ao nome santo do Senhor. Eu não converso com ele porque não tem Cristo, a inimizade acabou. Eu não converso com aquele porque não é da descendência, a inimizade acabou. Se tornou Cristo em todos, para todos e com todos. E se você quiser salvar, Cristo está na tua frente, glória ao nome do Senhor. Abra o teu coração, deixa Jesus Cristo entrar e Ele vai te ajudar. Glória a Jesus. Ele diz assim, irmão, porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Glória ao nome santo do Senhor. Isso aqui o apóstolo, irmão, ele não falou dele. Por ele, eu tenho acesso ao Pai. O Senhor não falou por ele. Nós temos acesso. Ambos temos acesso ao Pai. Glória ao nome santo do Senhor. Irmão, o Senhor está ouvindo a tua oração. Ele está ouvindo o teu clamor. Você tem acesso à entrada do céu. E quando você dobra o seu joelho, o véu foi rasgado, a parede da separação caiu, o céu abre. Glória ao nome santo do Senhor. E Deus ouve a tua oração. Glória a Deus. Quantas orações que o salmista fez, todas elas foram ouvidas. Algumas delas ficou até como profecia para nós, como exemplos em Salmo. Glória ao nome santo do Senhor. Os apóstolos oravam, as terras tremiam, as prisões se moviam. Glória ao nome santo do Senhor. Como estava Pedro na prisão, a igreja orava, o Senhor mandou o anjo, arrancou Pedro, Silas e Paulo na prisão, eles memorando, com as pernas amarradas no tronco. Glória ao nome santo do Senhor. E quando eles oraram, Deus mandou um terremoto. E hoje o Senhor está mandando essa palavra. Pode continuar orando, que o Senhor vai fazer o melhor para você. O Senhor não vai te abandonar, porque a virtude, aleluia, do Senhor está na tua vida, e a graça do Senhor está dominando o teu coração. Ele diz assim que já não sois estrangeiro nem forasteiro, mas concidadão dos santos e família de Deus. Santo é o Senhor. Esse irmão, não tem ninguém aqui estrangeiro. Se você estiver achando que você é estrangeiro aqui dentro, você está enganado. Você é da família de Cristo. É Deus que te chamou, é Deus que te trouxe aqui dentro. Está escrito aqui, irmão, glória. Assim que já não sois estrangeiro nem forasteiro, mas concidadão dos santos, concidadão, pessoa chegada e da família de Deus. Olha onde Deus te pôs, na família de Deus, na família de Cristo. Glória ao nome santo do Senhor. E o inimigo querendo arrancar você daqui de dentro, querendo arrancar você, e falando que você não pertence, mas a família não pertence, a geração do Senhor, falando que você é estrangeiro, você é um forasteiro. Diz o Senhor, é mentira. Você faz parte da família do Senhor, você faz parte da família. Não pode ir embora. Te diz o Senhor, você não vai embora. No santo do Senhor, você vai ficar no meio do povo, você vai dar glória com esse povo, você vai louvar o Deus Criador do céu e da terra junto com esse povo, e um dia você vai entrar no céu, na família de Deus, junto com esse povo. Ele diz aqui, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é o principal pedra da esquina. E a família de Deus, ela é assim, ela tem fundamento. Ela não é simplesmente
vamos formar uma igreja. Não, tem que ter fundamento. Para ter uma igreja, para se tornar uma família, a família de Cristo tem que ter fundamento. E aonde está o fundamento? Dos apóstolos. É por isso que os seus irmãos pegar atrás do Inário, você vai ver vários pontos de doutrina que uma vez foi dado aos santos. Glória ao nome santo do Senhor. E ali tem os ensinamentos das igrejas primitivas. Glória ao nome santo do Senhor. Tem aqui, irmão, atrás do Inário, as doutrinas dos apóstolos, onde está escrito aqui, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então nós temos que crer também na profecia. Tem gente que acha que nós temos que crer só no Novo Testamento. Não, irmão. Nós cremos no Novo Testamento a salvação para o gentio, pela graça que nós não conseguimos servir a Deus pela lei, mas nós cremos na profecia. Glória ao nome santo do Senhor. Daniel falou a respeito dos fins do tempo. E o que nós temos que fazer? Ler e esperar e acreditar que vai acontecer. Glória a Deus. Ele diz aqui, irmão, no qual todo edificado, bem ajustado, cresce para templo santo do Senhor. Irmandade, Deus, isso aqui não é o Monjanos, isso aqui não é obra de Monjanos, isso não é obra de homem, isso aqui é obra de Deus. Glória ao santo do Senhor. Isso aqui tem o sangue de Cristo derramado, tem a doutrina dos apóstolos e tem a comunhão dos profetas juntos. Glória ao nome santo do Senhor, do que foi pregado lá no Velho Testamento. Glória ao nome santo do Senhor. Então o que acontece? Essa igreja, é o Senhor que ajusta ela. Não é nós que ajustamos, é o Senhor que ajusta essa igreja e ela vai se ajustando. Glória ao nome santo do Senhor, para ir crescendo para o templo santo do Senhor. E cresce, está escrito aqui, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. Então Deus vai aumentar o número dessa irmandade. Segundo o que está escrito aqui, é o que o Senhor está falando na palavra. É o que cresce. Então Deus vai aumentar o número da irmandade, vai aumentar também sua alegria, vai aumentar também sua felicidade, vai aumentar o seu ânimo, o seu prazer de servir a Deus. Você vai ver que Deus está na sua vida. No qual também vós juntamente sois edificado para a morada de Deus em espírito. Então assim, se tem alguém aqui que está achando que vai sair fora da igreja, você não vai sair não, você vai ficar dentro da igreja. Isso é uma maneira a palavra assim, ó. No qual também vós juntamente sois edificados. Você vai ser edificado para a morada de Deus e do Espírito Santo. Fica atento que o Senhor vai passar na sua vida e vai te alegar. Você vai ter alegria que você nunca teve. Deus vai colocar dentro do seu coração. Glória a Deus. Esta é a palavra de Deus, seja louvado. Amém. Glória a Deus. Juntos unidos agradecemos a Deus em nome do Senhor Jesus.